o verso 1 e até a parte B do verso 2, que diz assim: E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, ensinava-os. E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, ensinava-os. Assente-se, exaltando a Deus que está aqui entre nós. Meus queridos e diletos irmãos, este texto, talvez em primeira vista, numa leitura muito simples e simplista, talvez seja mais um texto. Para alguns, mais uma passagem bíblica que talvez não signifique muita coisa. Todavia, há aqui no texto uma estranheza, uma raridade, algo distinto e ímpar, que não ocorre cotidianamente na vida de um ministro ou de textos bíblicos. Você é um leitor assíduo da Bíblia, não é? Você lê a Bíblia todos os dias, várias horas por dia você passa lendo a Bíblia Sagrada. O celular se deixa um pouco de lado, mas a Bíblia você lê bastante. Você já leu a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse, não é verdade? Então você sabe que você não encontrará ministros pregando, fazendo uso de uma parenese, de uma fala. Você não verá ministros entregando uma palavra divina nesta posição que se encontra Jesus, sentado. Pregar sentado aqui é algo completamente distinto, que nós não encontramos em outras partes da Bíblia, nos ministros, nos pregadores, nos profetas, mas normalmente eles colocam-se de pé para fazer a pregação, seja do Evangelho ou Antigo Testamento, da Palavra de Deus. Você pode procurar em Talmud, em Mishnah, que é a tradição judaica. Você pode procurar em Mishle, que são sabedorias proverbiais, em Midrashins, que são comentários de hebreus, de rabinos, e você não encontrará nada que fortaleça a possibilidade de estar pregando sentado. Pelo contrário, soará dentro de uma cultura bíblica, dentro de uma idiosincrasia, de uma cultura do Antigo Testamento e também do Novo, será algo quase que desrespeitoso, seja para receber uma palavra ou para entregar uma palavra. Algumas vezes Deus se encontra com um ministro seu e diz: põe-te em pé, que eu falarei contigo. Então veja que estar de pé é uma posição comum para receber palavra, mas também para entregar palavra. No livro de Esdras, Esdras prega uma mensagem e o texto diz que ele colocou-se de pé para tal. Então colocar-se de pé normalmente é uma posição de alguém que falará. Atos 2 ocorre com Pedro colocando-se de pé também. Em Atos 17, Paulo coloca-se de pé em Atenas, no Areópago, e começa a pregar a palavra, o Evangelho de Cristo, para que a voz ecoe, para que chegue mais longe, para que o alcance seja maior. É bom que o ministro esteja de pé. É de hoje essa moda de algum pregador ou outro pregar sentado? Não quero entrar no mérito. Todavia, não é um pensamento bíblico ou tradicional de que algum pregador sente-se para pregar. Mas aqui, Jesus, que sempre pregou de pé, resolveu pregar sentado. E por que ele faz isso? A resposta está no contexto deste texto. Quando vamos ao capítulo anterior, Mateus 4, vemos que Jesus teve ali dias exaustivos, cansativos, uma rotina que o exauriu. Veja, por exemplo, que ele passa 40 dias e 40 noites sendo tentado no deserto pelo diabo. Queridos, orar já é difícil, orar 40 dias é muito mais. Orar 40 dias já é difícil, no deserto com fome, muito mais. Orar 40 dias, deserto com fome, já é difícil, com a companhia do diabo, muito mais. Há ali em Mateus 4 uma provação muito grande, pela qual Jesus passava 40 dias e 40 noites em um deserto de oração, de jejum, sendo tentado pelo maligno. É muito difícil, é muito complicado.
é exaustivo, é cansativo. Mas veja que interessante, o diabo traz a Jesus pedras e diz: transforma em pão. Jesus está, segundo o texto grego, painoe, expressão grega que significa esfomeado. Ele está morrendo de fome. Mesmo esfomeado, ele recebendo essa proposta do diabo e podendo transformar pedras em pães, ele diz: de modo algum, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquilo que te sustenta não vem de baixo, não vem do inferno, nem do maligno, mas o teu Deus está te sustentando. Quantos acreditam nisso? Ele nega a primeira proposta, e a segunda proposta, ela é mais encantadora do que a primeira, pois envolve domínio territorial sobre o mundo. Quando o diabo leva Jesus a um alto monte, mostra os reinos da terra e diz: é tudo teu, se prostrado me adorares. É interessante, o diabo está oferecendo aquilo, mas diz: olha, você só recebe se você, segundo o texto grego, proskuneo. Proskuneo é uma expressão grega, ajoelhar-se e beijar o solo. É se prostrar. Ora, se o diabo está fazendo o convite para que Jesus se prostre, é fácil perceber que este convite só acontece porque Jesus estava de pé. Se eu digo a você: levanta-te, é porque você está sentado. Se eu digo a você: ajoelhe-se, é porque você está de pé. Percebe? 40 dias de provação, mas Jesus de pé. Com muita fome, mas ainda de pé. Cansado, mas de pé. Sozinho, mas de pé. No deserto, mas de pé. Em tentação, mas de pé. Na guerra espiritual, mas de pé. Sem família que o apoia, mas de pé. Sem discípulos que o acompanham, mas ainda de pé. Eu tenho palavra de Deus para alguém nesta noite. O deserto te abalou, mas não te derruba. O deserto entristeceu, mas não te derruba. A provação te abalou, mas você permanece de pé, porque a graça que te sustenta, o Espírito que te mantém assim. Oh, aleluia. A fome é normal, cair não. O abalo espiritual, sentimental é comum, cair não. O diabo poderá te acusar de muita coisa, mas não de uma queda. Oh, aleluia. Ele pode te acusar de estar mais triste. Ele pode chegar para Deus e falar assim: olha lá, Deus, não ora como orava antes, não jejua como jejuava antes, não chora como chorava antes, não adora com o entusiasmo com o qual adorava antes. Mas Deus responderá ao inimigo dizendo: mas ainda está de pé. Aleluia. Glória a Deus, porque você veio nesta noite. Mas pregador, eu vim cambaleando, mas veio. Eu vim manctolando, mas veio. Eu vim ferido, mas você veio. Eu vim no deserto, mas você veio. E Deus honrará a tua vida. Você está de pé. Quantos podem adorá-lo por isso? Oh, aleluia. Ele ainda está de pé, mas cansado. Eu oro 40 minutos em casa, já estou quase dormindo. É difícil orar. No deserto, muito mais. Ele está cansado. Além disso, o texto diz, Mateus 4, que também é o mesmo Lucas 4, nos revela que Jesus faz uma mudança de cidade. Ele sai de Nazaré para Cafarnaum. Você conhece a história de Jesus? Nasceu em Belém, no sul. Ele muda-se para o norte, Nazaré. E depois de algum tempo morando ali, quando inicia seu ministério, ele reside em Cafarnaum. Ali, essa mudança, queridos, se fosse hoje, seria cansativo. Mudar de um bairro para o outro cansa. A gente paga carreto, tem gente que ajuda, 3, 4 pessoas que ajudam a desmontar. Já cansa. Imagina na época de Jesus, que toda mudança era a pé. Cansa. Mudar cansa, mas é necessário. Repito porque é pedagógico. Toda mudança é cansativa e necessária.
nós queremos entrar na promessa sem sair do pecado. Impossível. Nós queremos entrar na santidade sem largar a transgressão. Nós queremos viver o melhor de Deus, mas não queremos ser o melhor para Ele. Como é isso? Para entrar na terra prometida, Abrão saiu de Ur dos Caldeus, terra de pecado. Se você quer entrar na glória, saia do pecado, saia de Ur dos Caldeus. Rompe com a mentira, rompe com o adultério, rompe com a lascívia, rompe com o sexo fora do casamento, rompe com o engano, e Deus exaltará você e te colocará no ambiente certo. Eu sei que mudar dói, eu sei que mudar cansa, mas é necessário para acessar o que Deus tem para você viver.